Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia que, olha, tá na maioria dos carros por aí, mas que muita gente talvez não entenda 100% como funciona. É o sistema de freios ABS. Vamos desvendar juntos como essa tecnologia age quase em silêncio, em frações de segundo, para garantir a nossa segurança no trânsito. Agora, vamos pensar numa situação. Um imprevisto no meio da pista. A reação instintiva de qualquer pessoa é o quê? Pisar no freio com toda a força. Mas o que de fato acontece com o carro nesse momento? A resposta para essa pergunta é o que pode separar um grande susto de um acidente grave. Quando as rodas simplesmente travam, o carro perde completamente a aderência com o asfalto. Aí ele começa a derrapar, exatamente como a gente vê aqui na imagem. E nesse momento, ele para de obedecer ao volante. Não adianta virar a direção para desviar. O carro vai continuar reto. É sem dúvida uma situação extremamente perigosa. E foi justamente para evitar essa perda de controle que a tecnologia ABS foi criada. Então vamos dar uma olhada em como ela funciona e, mais importante, como ela devolve o controle do veículo para quem está dirigindo. É importante entender uma coisa. O objetivo principal do ABS não é necessariamente diminuir a distância da frenagem. O grande pulo do gato aqui é permitir que o carro pare com o controle. A capacidade de desviar de um obstáculo durante uma freada brusca, isso sim é a sua função mais importante. Essa luzinha no painel, essa todo mundo que dirige já conhece, né? Ela acende por uns segundos quando a gente liga o carro, fazendo uma espécie de autodiagnóstico. Agora, se ela ficar acesa direto, aí sim é um sinal de que o sistema está pedindo uma atenção. Bom, agora vamos fundo para entender como esse sistema opera por dentro. Como é que as peças tomam decisões em milissegundos. Pensa nele como uma equipe, sabe? Uma equipe muito, mas muito bem sincronizada. A estrutura do ABS é, na verdade, bem simples e ao mesmo tempo genial. A gente tem o cérebro, que processa todas as informações, temos os sentidos, que coletam os dados lá das rodas, os músculos, que são os que executam as ações, e, claro, uma voz, que avisa qual o status do sistema. Cada um desses componentes é absolutamente fundamental para o todo funcionar direitinho. O cérebro do sistema, então, é a unidade de controle eletrônico. E o mais interessante aqui é que ela tem um design à prova de falhas. Como assim? Ela tem 2 microprocessadores rodando os mesmos cálculos e um checando o trabalho do outro o tempo todo. Se der qualquer diferença nos resultados, o sistema se desativa por segurança e a frenagem volta a ser a convencional. Genial, né? Então, os sensores nas rodas são como os olhos do sistema. Eles ficam ali, de olho na velocidade de cada uma e mandam essa informação direto para a unidade de controle. E com base nesses dados, a unidade hidráulica, que é o músculo da operação, ajusta a pressão nos freios com uma precisão, olha, impressionante. Mas é importante a gente saber que existem diferentes tipos de sistemas ABS, e a eficácia deles varia bastante. Os mais básicos, por exemplo, com um canal e um sensor, controlam as 2 rodas de trás ao mesmo tempo. Ajuda a não travar o eixo, mas não é o ideal. Já os sistemas intermediários, de 3 canais, controlam as rodas da frente individualmente, o que já melhora muito a dirigibilidade, mas as traseiras ainda são vistas como uma coisa só. Agora, o sistema mais eficaz de todos, o de 4 canais e 4 sensores, monitora e controla cada roda de forma independente. Isso quer dizer que o carro consegue ajustar a frenagem para a aderência específica de cada pneu. É o máximo de performance e o máximo de controle. Tá, mas como é que tudo isso funciona na prática, no mundo real? Vamos ver o passo a passo da atuação do sistema para evitar que as rodas travem. É como se fosse uma dança, sabe? Uma dança de altíssima precisão entre a pressão do freio e a velocidade da roda. O processo todo acontece em 3 fases. Primeiro, a frenagem normal. No exato instante em que uma roda ameaça travar, o sistema entra na segunda fase. Ele segura a pressão. E logo em seguida, entra na terceira, aliviando a pressão para que a roda recupere a rotação e, claro, a aderência. E agora vem o mais impressionante, a velocidade com que isso tudo acontece. Esse ciclo de aumentar, manter e reduzir a pressão pode se repetir, pasmem, até 15 vezes por segundo. É uma reação muito, mas muito mais rápida do que qualquer ser humano conseguiria ter. Então, aqui vai a lição mais importante. Se algum dia, numa freada muito forte, o pedal do freio começar a trepidar debaixo do pé, não se assuste. Não é um defeito, é o som e a sensação do ABS trabalhando, fazendo exatamente aquilo para que ele foi projetado, salvar a situação. Para a gente fechar o raciocínio, vamos entender melhor onde o ABS se encaixa nesse grande conceito de segurança automotiva, que basicamente se divide em 2 categorias principais.
De um lado, temos a segurança ativa, como o ABS, que atua para evitar que o acidente aconteça. E do outro, a segurança passiva, com itens como os airbags, que entram em ação para proteger os ocupantes quando o acidente já se tornou inevitável. Aqui a diferença fica bem clara. O ABS permite que se desvie de um obstáculo, evitando a colisão. Já o airbag, ele só é acionado depois do impacto. Ou seja, um sistema previne, o outro protege. E os dois são essenciais, cada um atuando no seu momento. Então, se tiver uma única coisa para a gente guardar desta análise, é esta aqui. A maior vantagem do ABS é a capacidade de manter o controle da direção do veículo durante uma frenagem de pânico. É a tecnologia que permite frear e desviar ao mesmo tempo. O ABS foi, sem dúvida, uma revolução na segurança ativa. E isso nos leva a pensar, com carros cada vez mais inteligentes, mais conectados, quais serão as próximas tecnologias invisíveis que vão trabalhar para nos proteger nas estradas do futuro? Uma boa pergunta para a gente refletir.